Bendiciones, hermanos. Me parece que os hermanos estão um pouco dormidos. Bendiciones, hermanos. Agora parece que despertou um pouquinho. Hermanos, aproveitando que os hermanos estão de pé, abra vossas Bíblias comigo em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, porque todos os evangelhos são de Jesus Cristo. Cada autor escreveu um: Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 11. São João, capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diz espera um pouquinho mais. Amém? Amém? Todos encontraram? Que bem. A palavra de Deus la leemos orando em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, que diz assim. São João, capítulo 11. Estava então enfermo chamado Lázaro de Betânia, la aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Amém? Tomai vossos assentos, irmãos. Às vezes não é fácil, né? Não é mesmo evangelista Jackson? Às vezes já está temblando de vir aqui e a pastora disse: se eu não orar hoje, já verás, madre minha. Aí carga de peso aún mais em nossa espalda. Aleluia. Todo para a honra e glória do Senhor. Amém? Hermanos, estamos aqui diante de um evangelho que foi escrito por apóstolo João. E esse evangelho foi escrito narrando em primeira persona. Por isso que não é sinóptico. Sinópticos os outros semelhantes que foram narrados como terceira persona. Bem, Jesus empieza seu ministério aos 33 anos, depois de ser bautizado por João Batista. E durante sua caminhada, durante suas ensinanças, durante suas prédicas, ele traía uma mensagem de verdade, uma mensagem com alto poder, uma mensagem simples, pero lleno de poder e glória, de verdade, de cielo, porque ele é Hijo de Deus. E durante sua caminhada, durante seu ministério, ele vai arrebanhando não somente discípulos, pessoas, seguidores, pero também consegue muitos e muitas amistades. Apesar de ter muitas amistades, havia algumas amistades não diferentes de nós outros, que eram mais cercanas, amistades mais íntimas. E aqui nesta passagem nos vai contar uma história de uma família que tinha uma amistade muito íntima com o Maestro Jesus Cristo. Durante o ministério de Jesus, nós podemos ver que ele ha estado em algumas casas. Por exemplo, Zaqueu, ele esteve na casa de Zaqueu, cenado com Zaqueu. Em outra oportunidade, ele esteve na casa de Simão Pedro, quando 4 amigos abriram o techo da casa para barrar outro amigo paralítico abaixo. Também vemos alguma outra passagem que ele se acerca à casa de Jairo para ressuscitar sua filha. Ele visita algumas casas. E aqui nos vai dizer sobre esta cidade, este pueblo, esta aldeia, que quedava não mais que 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Esta aldeia é chamada Betânia, e quando leemos sobre a referência sobre a cidade de Betânia, sobre esta aldeia de Betânia, podemos destacar aqui que é um sítio muito importante, muito especial para a vida de Jesus, porque allá tinha uma família composta de 3 irmãos, 3 pessoas
que diz a Bíblia que era amigo de Jesus. Lázaro, Marta e Maria. Jesus, sempre que poderia, durante seu ministério, passava por Betânia e ali Maria e Marta e Lázaro lo recebiam em sua casa. Então eles tinham uma convivência com ele, desfrutavam de uma comunhão, de uma amistade muito profunda com ele. E como tem ali, podemos dizer que aí é um sítio que tem uma história especial no ministério de Jesus Cristo. Não sei porque o apóstolo apóstolo Juan diz assim: um chamado Lázaro. Então diz, estava enfermo, um chamado Lázaro. Esta expressão suena como que fuera qualquer pessoa, como que não fuera uma pessoa tão importante para Jesus. Não sei por que ele utilizou esta expressão, pero o texto sagrado diz que Lázaro quedou enfermo. E logo quando Lázaro queda enfermo, suas irmãs vê que ele começa a piorar, se empieza a poner cada vez mais mal, enviam um mensageiro hasta Jesus. Jesus, em este momento, estava por la região de la Judea, onde foi bautizado por João Batista. E quando a notícia chegou hasta Jesus, o mensageiro disse: seu amigo Lázaro está enfermo. A Bíblia diz que quando Jesus escuta que seu amigo está enfermo, ele aún queda alguns dias por ali. Se não me equivoco, 2 dias mais. E quando eles resolvem ir a Betânia, em destino a Betânia, ele disse a seus discípulos para que eles barrassem aquela região. E disse: tenho que ir a Betânia, porque tenho que despertar Lázaro, que está dormindo. E logo os discípulos contestam dizendo: Maestro, pero casi nos apredejaram. Tu está ameaçado de morte. E vamos ver ali, se Lázaro está dormindo, deixa que durma, deixa que descanse. Então Jesus disse: Lázaro está morto e eu tenho que despertá-lo. E diz a Bíblia que quando Jesus chega, já havia mais de 4 dias que Lázaro havia morto. Por quê? Mas, presbítero, se a Bíblia diz 4, porque diz a Bíblia 4 dias de sepultamento. Geralmente a pessoa que morre não é sepultado no mesmo dia. Pero, a ver, se foi sepultado no primeiro dia, digamos 4 dias que estaria morto. Então, Jesus, ao chegar à cidade, ele chega à porta da cidade. Os discípulos que oravam com Jesus desfrutavam de uma presença maravilhosa de Jesus, de los milagros de Jesus. Pero os discípulos, aún assim, não tinham na íntegra o conhecimento de quem era Jesus, de seu poder em sua totalidade. Se mirarmos Marcos capítulo 3, capítulo 4, ele vai falar sobre as ensinanças do reino. Jesus, nesta passagem de capítulo Marcos, ele ensina durante todo o dia. Habla praticamente de 4 palavras. E ao final do dia ele disse aos discípulos: vamos para o outro lado, ou seja, do mar de Galileia. E aí, durante a travessia do mar da Galileia, vem uma tempestade e Jesus está dormindo. E ele se acerca a Jesus e diz: Maestro, a tempestade quase nos ahoga e tu dorme? Não te convém, não te preocupas que pereçamos, que morremos. Então diz essa passagem que Jesus levanta, despierta e diz ao mar: acalma-te, e diz ao vento: calla-te.
E dice a Bíblia que houve grande bonança. E os discípulos diziam uns aos outros: pero quem é este que hasta el mar e el vento os obedece? Então eles não tinham na íntegra, não sabiam quem era Jesus. Assim como Marta e Maria também não sabia, não conhecia Jesus em sua totalidade, poder e glória, onisciência, e não entendia totalmente o ministério dele, como que ele venia, qual o propósito que venia na terra. Aún assim que eles aprendessem, mesmo que eles até aprenderam, entenderam, eles não conheciam internamente, seguramente, na íntegra, na totalidade do poder de Jesus. Então, dizem que quando Jesus chega à porta da cidade, ele não entra. Ele não entra, ele queda, quando chega à porta, a notícia vai rápido a alguém, não sei quem, a Bíblia não disse, avisa a Marta. Marta vem correndo, já não com um tono, me imagino eu, que não com um tono tão amável, e creio que mais por desespero, e disse: Maestro, se tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não havia muerto. E Jesus disse: tu irmão ressuscitará. Versículo 23. Então ela responde: sim, Senhor, eu lo sei. Meu irmão vai ressuscitar ao último dia. Ou seja, ela mostra para ele que entendeu as ensinanças, entendeu seu ministério, entendeu que ele era filho de Deus e que tudo que haveria de passar no futuro. Pero Jesus sigue e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, el que crê em mim, aunque está morto, viverá, e que todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Versículo 25 e 26. Então ele diz: crês nisso? E ela responde: sim, Senhor, eu he creído que tu eres el Hijo de Deus, tu eres el Cristo, Hijo de Deus Altíssimo, que has venido a vencer o mundo, que has vencido o mundo. Então Jesus mira para Marta e disse: eu sou o Hijo de Deus. Ele se apresenta para Marta como Hijo de Deus. Para saber que Jesus era Hijo de Deus, solamente por revelação. Por exemplo, quem mais sabia que Jesus era Hijo de Deus? Maria, madre de Jesus. Porque o anjo chegou a ela e disse: salve, salve, agraciada, tu conceberás e darás à luz um filho. E ela disse, ela não saiu glorificando, alegrada por a palavra do anjo. Ela perguntou: a ver, eu não conosco varão. Porque hasta então o que se entendia, que se entende hoje, que o único meio de reprodução é com um homem e uma mulher. E ela disse a anjo: eu não conheço o varão. E ele disse: não te preocupes, que esta é a obra do Espírito Santo. A outra pessoa que sabia por revelação que Jesus era Hijo de Deus, quem era? José, seu esposo. José não ia sair dizendo: minha mulher está embaraçada, eu não tenho nada a ver com isso. Não, Deus não trabalha assim. A outra pessoa que sabia que Maria era mãe de Jesus, que Jesus é Hijo de Deus, era sua prima Isabel. Porque diz a palavra que quando Maria foi a visitar Isabel, e chega a sua casa e diz: salve, salve, agraciada, porque estava esperando Ananias, se não me equivoco, estava embaraçada, e ela disse, e Isabel lá contesta: salve, salve tu, bendita és tu entre as mulheres, porque és madre de mi Salvador.
porque quando tu me saludaste, meu filho se saltou em mi ventre aqui, aleluia. Então eu sei que tu espera o Redentor de minha vida, o Salvador de minha vida, o Hijo de Deus, aleluia. O outro que sabia que Jesus era Hijo de Deus através de revelações. Quem eras? João Batista. João Batista que bautizou Jesus. Como que ele sabia que Jesus era Hijo de Deus? Porque ele dizia: eu os batizo com água, pero vendrá uno que não sou digno de atar os cadastros de sapato, que vos bautizará em espírito e em fogo. E ele sabia, porque Deus havia revelado a ele que quando ele bautizasse uma pessoa, que vinia, que o céu abrisse, voz como estruendo, e o Espírito Santo pairasse sobre ele como imagem de paloma. Este era o Hijo amado de Deus. Então, por isso que João Batista, quando vê Jesus vindo a bautizar em João 1:29, ele diz: eis o Hijo de Deus, eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, aleluia. Então era só por revelação, e Marta havia tido esta revelação. Ou seja, Jesus apresenta para Marta como Hijo de Deus. Poderia correr um copo de água para mim, por favor? É água? Pode correr um copito de água, um vaso de água para mim, por favor? Graças. Seguimos. Então ele disse a Marta: sim, eu sou seu amigo, o Hijo de Deus. Para Marta, Hijo de Deus. E para Maria? E ele disse para Marta: chama sua irmã. Graças, pastor. Chama sua irmã em secreto. Por quê? Porque com adorador, irmãos, com adorador, Deus tem secreto. Aleluia. Deus tem secreto, tem intimidade. E Marta corre a Maria e diz, já se acerca a Maria e diz: o maestro está aí e quer ver-te, te chama. Quando Maria chega ao Senhor, ela usa a mesma frase que Marta, pero uma diferença. Marta abre de pé e ela de rodilha. Ela diz: Senhor meu, Deus meu, se tu, Senhor, estivesse aqui, meu irmão não havia morto. Para Marta ele disse: Lázaro vai ressuscitar. E para Maria ele disse: onde está Lázaro? Onde sepultaram a Lázaro? O que quer dizer isso, presbítero? Para uma pessoa que é servo, Jesus habla de uma maneira, pero para quem é adorador, Jesus habla diferente. Aleluia, aleluia. Ele diz a Maria: dime onde está o causador de seu dolor, dime onde está a causa de suas lágrimas, que eu vou resolver a hora. Oh, aleluia. Quando entendermos que adoração não é só alabar, adoração, adorador não é só daqueles que subem aqui e alava a Deus. Quando entendermos que adoração é prostrar de rodilhas aos pés do Senhor, louvando a Ele, glorificando, reconhecendo que era o único digno de ser, aleluia, rocandalamassária, é o único de ser digno, alabado e adorado, nós outros seremos verdadeiros adoradores. Por isso que João disse: Deus busca aqueles que o alabam em espírito e em verdade, aleluia, santo. Onde está o causador de tuas lágrimas? Onde está a causa que eu vou agora? Porque, irmãos, quando um adorador se prostra de rodilha, Jesus age com o milagro, aleluia. A resposta de Jesus é o milagro na vida de um adorador. E disse a Bíblia que levam Jesus hasta o sepulcro. E Jesus, ao ver Maria chorar,
Llora com ele. É mais pequeno, menor versículo da Bíblia. Estás aqui, versículo 35, não? Jesus chorou. Quando Maria e Marta levam Jesus até o sepulcro, vendo Maria chorar, diz a Bíblia que Jesus chorou. Jesus chora com ela. Porque, irmãos, um adorador, quando chora, arrependido, com coração contrito, intercedendo pelos suyos ou por sua própria vida, Jesus carga seu dolor com ele. Jesus chora contigo. Jesus derrama suas lágrimas contigo, através de suas lágrimas, através de seu sofrimento. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Um verdadeiro adorador, Jesus se sente o dolor do adorador. Aleluia. Ele carga a cruz do adorador. Glória a Deus. E os judeus que estavam ali, vendo Jesus chorar, disse: mira como ele o amava. Mira como ele amava Lázaro. Pero, sempre há um pero, não, irmãos? Sempre há um pero. Os curiosos, os murmuradores, sempre há um pero. Disse entre eles: não poderia este, que deu vista aos cegos, que ressuscitou mortos, lembrando da filha de Jairo, que sanou enfermos, que impedisse que Lázaro viesse a morrer? Você sabe por quê, irmãos? Porque, deixa-me abrir um parênteses para que entendam por que eles questionavam. A filha de Lázaro, a filha de Jairo, havia menos de 3 dias que estava enferma, que havia morto. Havia uma cultura em os judeus que um profeta, um homem de Deus, podia ressuscitar um morto hasta 3º dia de morte. Passados dos 4 dias adelante, era solamente Deus, nadie mais. Então, eles tinham a segurança que Jesus não poderia ressuscitar Lázaro. Então, eles disseram, o que estava dizendo? Ou seja, é amigo, é poderoso, estava sempre ali, pero chegou retrasado. Presta atenção, irmãos. No Salmo 90, Moisés, quando salmodia, Salmo 90, se não me equivoco, foi Moisés que escreveu, não? Salmodia, ele diz: de eternidade a eternidade, tu eres Deus. Irmãos, imagina, é praticamente impossível de entender uma eternidade, de pensar em uma eternidade. E aqui tem ao menos 2, mínimo 2 aqui, que Moisés disse. Mínimo 2 temos aqui, de eternidade a eternidade. Então, irmãos, o senhor vira que Jesus chegou retrasado, porque Jesus não se retrasa. Amém. Jesus jamais se retrasa. Ele escritor aos Hebreus, diz assim, que ele és ayer, hoje e amanhã. És, não foi. Quem foi? Foi eu. Quem foi? Foi você. Ou seja, ele é ayer. Oh, aleluia. Ele é hoje. E amanhã não será, amanhã ele é amanhã, porque ele não vive nesta linha de tempo. Aleluia, aleluia. Ele é. Irmão, quem conta dia, quem conta hora, somos nós outros, somos humanos. Porque está tarde, demasiado tarde, está retrasado, está antecipado. Não, Jesus é, ou seja, e se orbita retraso. Quando Jesus chegou e já está. É esta hora mesmo. Aleluia. Por quê, presbítero? Porque se ele chega retrasado, ele retrocede e reverte a situação. Se chega o momento, ele impeça. E no futuro,
Ele chegará para glorificar aos salvos, para arrebatar a igreja, para arrebatar os salvos, para recorrer sua novia, aleluia, e vamos à borda do Cordeiro no futuro com ele, aleluia. Então ele é ayer, é hoje e é também amanhã, aleluia. O milagro chegou em sua vida e o momento é a hora. Para Marta, ele apresenta como Filho de Deus. Para Maria, o único digno de ser adorado e alabado. E para Lázaro, o amigo fiel. Aleluia. El amigo fiel. Hermanos, déjame dizer uma coisa. El amigo tuyo não é tu hermano. El amigo tuyo não é tu primo. El amigo tuyo não é tu jefe, não é tu companheiro de trabalho. Vou mais lejos. Tu amigo tuyo não é tu madre, não é tu padre. Amigo tuyo é Jesus de Nazaré, que deu a vida por ti e por mim. Este é nosso amigo fiel. Este sim é nosso amigo fiel. Os curiosos terão que ver a glória de Deus em sua vida, porque tu amigo chegou. Não sei como vai a tua vida hasta hoje, não sei como está buscando, não sei se tu está dizendo, está retrasado. Presbítero, pero Jesus podia chegar a início de câncer, a hora já está lastrado, não importa, Jesus não se atrasa. Presbítero, a hora já está morto, não importa, Jesus ressuscita, se Ele quer, Ele vai ressuscitar. Que quer dizer com isto? Que Ele hoje está ressuscitando sonhos, está ressuscitando sua família, quizás sua família, seus entes queridos, está morto, perdido, aleluia, oh aleluia, perdido no mundo das drogas, la borrachera, pero hoje Jesus ressuscita sonhos, ressuscita projetos, ressuscita matrimônio, Jesus restitui sua família hoje, aleluia, porque Jesus não tem promessa para amanhã, amanhã é promessa de Faraó, amanhã deixarei tu povo adorar a Deus. Não, Jesus tem promessa para hoje. Quando ele diz a Lázaro, quando ele diz a Zaqueu, hoje vino salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem vino salvar e buscar o que se havia perdido. Está em Lucas 19:10. Glória ao Senhor. Aleluia, a promessa de salvação para sua casa, para sua família é hoje. Hoje Jesus escreve tu nome no livro da vida, aleluia. Mientras tu está aqui adorando, se é um adorador, presta de rodillas, entrega sua vida totalmente a Deus, a Jesus, que Ele vai de encontro à sua casa, aos filhos, à tua família, para trazê-los da sua presença, aleluia. Através de ti, Jesus vai alcançar os suyos. O milagre chegou em sua casa porque teu amigo está aqui hoje, aleluia. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia que Jesus ressuscita Lázaro e todo o povo glorifica a Deus. E saindo daí, foram para onde? A casa de Lázaro, a ser um banquete. Onde está Lázaro? A la mesa com o maestro, anfitrião da festa, anfitrião do banquete. Onde está Marta? Trabalhando, muito, uma servidora, sempre trabalhando. E onde está Maria? Vamos buscar Maria. Onde está Maria? Maria aos pés do Senhor, aleluia, aleluia. Sabe o que Maria estava querendo dizer?
Eu te alabava, te adorava quando vinieste me visitar, quando passava por aqui. Eu te alabei, te adorei quando ressuscitasse meu irmão. Agora eu estou seguro que tu eres o único de ser adorado e alabado. Por isso te alabarei, te adorarei por toda a minha vida. Aleluia, aleluia. E disse a Bíblia que ele estava com um líquido, um azeite, algo preparado, que o olía muito bem e era caríssimo. Um vaso de alabastro, diz a Bíblia. Alabastro, irmão, não era um vaso transparente, pero pelo tamanho, pelo volume que estava derramando, Judas mirou e disse: pelo olor é puro, pela quantidade é muita, este é caro. Poderíamos vender por 300, se não me equivoco, diz 300 da moeda da época e dar a los pobres. Ele estava preocupado com os pobres, mano. Que vá. Este é o discurso de ladrão. Todo ladrão, o discurso dele é ajudar os pobres. Vê os políticos mais ladrões que tem. Que há? O discurso deles é que ajudar os pobres. E quando intentam impedi-la, Jesus los barra e disse: quédate, não la toque, deixa-la, porque ela está sendo para mi sepultamento. Não dizem essa palavra, pero eu estou ponendo esta palavra para que o entendas. Por quê? Mas por quê, presbítero? Jesus morreu e viernes. Luego chegou a noite, bajar o corpo, e não poderiam passar especiarias, preparar o corpo, porque depois que se põe sol, a tradição judia não poderia trabalhar, não poderia hacer nada. Ou seja, todo o sábado sem preparar, ao domingo por la manhã que tinha que preparar o corpo. E diz a Bíblia que as mulheres foram ao sepulcro preparar o corpo, e a preocupação delas: quem vai retirar a pedra? Quando chegou, a pedra estava retirada e o corpo já não estava. O que quer dizer isso, presbítero? Ela já estava antecipando, preparando especiaria com Jesus. Por quê? Porque o adorador antecipa o que vai acontecer. O adorador adora antes de acontecer, porque sabe que vai acontecer. Aleluia! Outro exemplo. A mulher cananeia. Outro exemplo, como que a adoradora antecipa, a mulher cananeia. Quando a mulher cananeia chega a Jesus: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que passa com essa mulher? Minha filha está endemoniada. E logo os discípulos disseram: é cananeia. E que hacemos? E Jesus disse: deixa que passe, porque eu vino pelas ovelhas perdidas de meu Padre. E quando ele se acerca, ele vai, como se diz aqui, vai barrar ela, vai cortar ela, vai dar uma patada nela, eu vou dar uma patada que ela se vá. Já verás. Quando ela vem, ela disse: Senhor meu, Deus meu, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. E ele disse: lo siento, pero não é lícito sacar de la mesa de los hijos e dar aos perritos. Chamou ela de perra, irmãos, pensando que ela se ia. Pois ela era uma verdadeira adoradora. E lo conhecia, sabia que ele era o único digno de ser adorado e alabado, apesar de ser cananeia, não judia. Ela disse: Senhor meu, Deus meu, los perritos comem de las migajas que caem de la mesa de seus servos. Que ele estava querendo dizer a ela? Mulher, aún não é chegado sua hora. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vindo para os suyos lo rechazou. Então, em teoria, ele teria que ser rechazado primeiro pelos suyos, para depois atender as ovelhas perdidas. Pero ela antecipou. Ela disse: eu sei que tu és o Senhor, eu te adoro, eu te antecipo. Tu não hace falta ser rechazado para aceitar, eu te aceito antes. É isso que ela queria dizer. El adorador, hermano,
anos antecipa, e quando o adorador prostra diante de Deus, diante de Jesus, Jesus derrama tu poder, derrama tu milagre. Aleluia. Para finalizar, irmãos, não vou estender muito. Lázaro estava à mesa, Maria aos pés de Jesus, Marta trabalhando como louca para allá, para cá, para atender todos. Irmãos, às vezes nos sentimos demasiada pressão, às vezes são demasiadas lutas, as circunstâncias da vida. Às vezes, e aparece que quanto mais nos ponemos com Jesus, quanto mais nos podemos em ayuno, em oração, as tribulações aumentam aún mais. Eu quero dizer para você, se tu está passando por algum momento, ou passado por algum momento, que chega um ponto que tu não encontra sítio de redor da mesa para se assentar com Jesus, sítio para estar cerca de Jesus, te digo, aos pés de Jesus é o melhor sítio para estar, e aos pés de Jesus jamais faltará esse sítio para quem é adorador, verdadeiramente adorador, aquele que quer adorar em espírito e em verdade. Então, se eu te invito neste dia de hoje, receba esta palavra que vem do alto, recebe Jesus como seu único Salvador. Presbítero, eu aceitei já Jesus, eu já reconheci como o único Salvador, pero haze um diagnóstico dentro de ti, dentro de seu coração. Tu realmente está adorando Ele como tem que ser adorado, como o único digno de ser adorado e alabado, porque Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e esses adoradores estão aqui hoje, vindo salvação a esta casa. Jesus quer salvar tua família, Jesus quer salvar os tuyos. Aleluia, ponga-se em pé em nome de Jesus.